Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus. São João 4, versículo 16. Do 16 ao 26. 10 versículos da palavra de Deus. São João 4, versículo 16 ao 26. Aonde está escrito: Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Eu sou, eu que falo contigo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, damos graça por sua palavra. Vivifica agora os lábios que vão falar e os ouvidos que ouvirão, Senhor, essa mensagem. Entregamos em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar por alguns instantes sobre o assunto A igreja deve se reunir nas casas ou nos templos. Tem muita briga hoje, né? Você vê o espírito, né, vindo aí, entrando nesse assunto tão tolo, não é mesmo? Se a igreja verdadeira se reúne na casa ou no templo. E se tem que ter pastor ou não. É um espírito que tem vindo, muitos dizendo que não precisa mais nem de pastor. Isso tem entrado até no meio dos grupos da mensagem, né? Dizendo que não há mais necessidade mais de pastores. Sendo que o Mombrana foi tão claro em dizer que tem o quinto de Efésios. Está em Efésios 4:11. Deus deu um para apóstolos, para profetas, evangelistas, doutores, pastores, né? 5 ministérios na igreja. Será que isso foi extinto? Não há mais necessidade mais de ter esses dons na igreja? Se não houvesse, o Mombrana teria dito, não é mesmo? Não há mais necessidade desses dons na igreja. Mas o Mombrana jamais falou tal coisa. O Mombrana sempre ensinou, perguntaram para ele ali, na pergunta e resposta sobre os selos: Mombrana, vai ter um ministério no final dos tempos? Vai ter, ele falou: esse ministério já está aqui, né? Já está aqui, e ele é composto pelo quinto de Efésios. Agora nós temos que pôr um centro também nisso, não é mesmo? Porque tem outro lado também. Sempre existe 2 lados. O diabo é astuto. Ou ele leva a pessoa além, ou deixa aquém da verdade. Tem outros grupos que ensinam que os pastores são o absoluto da igreja, né? E sabemos que isso não é verdade. Jamais os pastores serão absolutos, serão, né, ali as pessoas ali, o amém final, a conclusão, não. A conclusão sempre é a mensagem de Deus, né?
Sempre é a mensagem, a palavra de Deus que é a conclusão para nós. Então vamos entrar agora um pouquinho sobre esse assunto. A igreja deve se reunir nas casas, na casa. Né? Aqui onde nós lemos aqui, Jesus já deixou isso bem claro aqui para nós. Vós adorais, no versículo 22 nos fala, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Mas a hora vem, no 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, em primeiro lugar, o que é a igreja? Agora, se você ler na Bíblia Sagrada, é claro, ele se reunia nas casas. Mas por que ele se reunia nas casas, naqueles dias? Como está em Romanos 16:5, né? Romanos 16:5 nos fala na igreja, nas casas. Então, não é errado se reunir nas casas, isso é correto. Né? Igreja nas casas, está aqui. Né? Romanos. Essa Bíblia é tão fina que eu sempre me demoro muito para encontrar as coisas aqui. Romanos 16:5 nos fala: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo, né? Saudai a igreja que está em sua casa, tá vendo? Então a coisa não é questão de estar na casa ou estar no templo. A coisa não é isso. A coisa é encontrar, né? O que é denominação? Porque, deixa eu ler aqui alguns versículos, né? Também em 1 Coríntios 16:19 também, nos fala da igreja na casa, né? 16:19. Em Colossenses 4:15 também fala da igreja na casa, Colossenses 4:15. Filipenses também 4:22 também nos fala sobre a igreja na casa. Né? Agora, naqueles dias ali, sabemos que não era permitido, né, ter um templo ali, né, cristão, porque era um povo num país judaico, então era crime fazer um outro templo ali. Nos dias também de Roma, a mesma coisa, não podia ter um templo cristão, porque eles eram pagãos. Então as igrejas se reuniam nas casas, nas cavernas, né, debaixo lá de Roma, tinha lá, como é que chamava, né, aquelas cavernas que tinha debaixo ali, catacumba, né, de Roma. E os cristãos se reuniam ali, naquele lugar, a igreja estava naquele lugar. Né? Agora, depois que Constantino deu aquele golpe, né, naquela era, ele viu que a igreja estava crescendo muito, aquela coisa toda, e aí ele uniu a igreja e o Estado, né, se casaram. Foi o casamento da igreja com o Estado. E ali sim começou a igreja a se reunir nos templos, né? Nos templos. Mas ali foi um golpe de Satanás. Né? Agora, e a igreja passou 1000 anos nessas trevas, desde o ano 325 depois de Cristo, né? Onde a igreja católica dominou o mundo todo, e quem não aceitasse os seus dogmas, os seus credos eram mortos. Mas no ano de 1900 levantou Martinho Lutero. 1500. Falei errado, né? Em 1500 se levantou Martinho Lutero. Com aquela mensagem ali. Porque a igreja ficou, né? Foi para a terra ali. Ali em Nicéia ela caiu na terra, morreu. E brotou lá com Lutero. A igreja brotou lá com Lutero. E lá tinha templos. Né? Você vai dizer que todos os irmãos lá estavam errados, estão no inferno hoje? Não, né? Lutero teve a luz dele, lógico, não era uma luz completa, mas teve a luz dele, né?
justificação pela fé, o justo viverá da fé. Ele era um padre ali, e então ele viu que tinha pecado nele, ele tentou pagar aquele pecado de algum jeito, subiu aí a escada de Roma de joelho e fez penitência, mas nada pagava o pecado dele. Porque não tem como pagar pecado, você vai pagar de que jeito? O que você vai fazer para pagar pecado? Porque um já pagou o pecado por nós. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando ele morreu ali, ele pagou nosso pecado. E quando Lutero viu isso, né, a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Então ele saiu daquele sistema humano, daquele sistema de obras, e aceitou isto, né? O justo viverá da fé. Só que aquilo não era tudo. Não era tudo. É isso que a gente tem que aprender. O que é denominação? Denominação não é um templo, não é porque é um templo que já é denominação. É isso que os grupos, esses grupos aí de igreja nas casas, não entendem. Eles não conseguem compreender o que é denominação. E é isso que a pessoa tem que entender. O que é denominação? É ter um templo? Não é isso que é. Pode ter denominação em casas também, é o que tem hoje, né? Muitas denominações dentro das casas. Né? Colocar um homem como líder, rejeitar a palavra. Então, o que é denominação? Denominação, gente, é quando é uma fornicação espiritual. É isso que nós vemos em Apocalipse 17. Vamos ler o que é realmente denominação? É quando existe uma fornicação espiritual, um adultério contra a palavra. Porque a igreja de Cristo é chamada do quê? De virgem, né? 10 virgens. 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite. O azeite simboliza o quê? O Espírito Santo. Então a Virgem de Cristo ela não aceita nada fora da palavra. Ela não aceita nada. Qualquer coisa que é fora da palavra, ela repudia aquilo. Ela é fiel a Cristo. Ela não dá um olharzinho. Porque uma mulher, jamais uma mulher casada, jamais deve olhar para outro homem. De forma alguma, né? E a noiva de Cristo é assim. Ela jamais olha para qualquer doutrina humana, qualquer dogma, qualquer credo. Ela é fiel, a virgem pura da palavra. É diferente de todos os grupos, é diferente de todas as igrejas, de todas as denominações. Então, Apocalipse 17 nos fala da primeira denominação que surgiu, que foi a Igreja Católica e Apostólica Romana, no ano 325 depois de Cristo. A Bíblia nos fala aqui, Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinha as sete taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Água quer dizer multidões, né? Com a qual fornicaram os reis da terra. Tá vendo? Fornicação espiritual, porque uma igreja sentada sobre sete montes, com a qual fornicaram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Que vinho que é esse? O vinho da sua fornicação. São as doutrinas dela, entendeu? A Igreja Católica deu esse copo, essa taça para todas as igrejas evangélicas, né? Batida em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Doutrina da Santíssima Trindade. Você encontra isso na Palavra de Deus. 3 pessoas, três pessoas formam 3 deuses. Não tem como. São pagãos e não sabem. O diabo levou, deu um golpe neles, fizeram todos se tornar pagão. Como é que você pode adorar um Deus Pai, um Filho e um Espírito Santo? Você adora 3 deuses. Caíram no paganismo, né? E a Igreja Católica deu isso para eles, nessa taça aqui imunda aqui, essa fornicação espiritual. Então não importa se você é na casa, se vocês saem fora da palavra, vocês são denominações. E denominações não são de Deus. O pai disso é Satanás. Não, as pessoas estão ali sinceras, as pessoas, né? As pessoas se tornam freiras para quê? Porque querem ser uma boa pessoa. As pessoas estão enganadas, você entende isso? Né? Mas o sistema é de Satanás. As pessoas acham que não, mas Jesus falou em Marcos 7,7, em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens.
Então a coisa não é questão de estar na casa ou no templo. Se você negar a palavra, qualquer versículo da palavra, é uma denominação. É uma denominação. Você entende então essa coisa de igreja na casa ou igreja no templo? Isso aí não é uma coisa tão tola das pessoas, porque Satanás quer tirar elas realmente daquilo que realmente é denominação. Elas não entendem o que é denominação. E nem os grupos também que se diz a mensagem não entendem por quê? Porque se tornaram denominações e não sabem disso. Eles acham que não são denominações. Eles pregam aí para os quatro ventos da terra aí, nós não somos denominações. Mas estão enganados, né? São denominações e não sabem disso. Por quê? Porque colocaram homens na liderança. Homens na liderança da igreja. A tal ponto que você pode chegar com eles com a mensagem na mão e mostrar para eles lá o versículo, lá, o parágrafo, eles não creram naquilo. Não importa para eles aquilo. O que importa é o que o pastor deles ensinou para eles. Só porque o homem tem 40 anos de ministério, 50 anos de ministério, como se isso provasse alguma coisa. Se tempo prova alguma coisa, então a igreja verdadeira, a denominação verdadeira, seria a católica romana. Porque ela está aí, já faz quanto tempo? 1.700 anos, olha só quanto tempo que ela tem. Ela foi a primeira denominação, não a primeira igreja. A igreja nasceu lá em Pentecostes, no ano 33, quando caiu o Espírito Santo ali nasceu a igreja de Cristo. A católica foi a primeira denominação, como está aqui. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes blasfemos, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nome blasfemo, também ela tinha nome blasfemo nela. Que nomes que são esses? Nomes blasfemos? O Mombrano pregou a mensagem, nomes blasfemos, revelando isto. O que quer dizer esse nomes blasfemos? Nome blasfemo quer dizer o quê? Quer dizer batista, metodista, Assembleia de Deus, católica, nome blasfemos. Então a revelação da palavra só vem a um profeta. Amós 3,7. Porque o Senhor Deus não revelará coisa alguma, a não ser através de seus servos, os profetas. Então Deus só revela através de seus profetas vindicados. Porque muitas pessoas falam que são profetas, mas quando você vai ver, não são vindicados por Deus. Deus sempre vindica seus servos, seus profetas, E senão ninguém ouviria suas vozes. Você acha que o povo, mas hoje em dia o povo está tão cego que ouve um homem porque sabe falar hebraico, grego, ou porque é um doutor? O povo está tão cego. Mas Jonas, quando Jonas foi lá em Nínive, eu não vou lá, o povo não vai crer em mim, Senhor. Vai sim, porque eu vou dar um sinal para o povo crer em você. Qual foi o sinal que Deus deu para Jonas, para o povo ver? Jonas chegou naquela cidade lá como? De que maneira? O povo ali adorava o deus peixe, a baleia ou outros peixes maiores. Se é que tinha naquele tempo, acho que tinha. Porque muitos animais hoje não existem, mas naqueles dias existiam. Então, qual foi o sinal que Deus deu para aquele povo crer em Jonas, na cidade de Nínive? Aquele povo adorava o deus peixe, como já disse, Então, ali pelo meio-dia, o povo foi lá para adorar o seu Deus, fazer culto para o seu Deus. De repente, o Deus deles vem lá do meio do oceano. Aí que eles entram em Pentecostes mesmo ali. Aleluia, glória ao nosso Deus. Ali está vindo para receber a adoração. E de repente, aquele Deus cospe um homem. Na hora eles pensaram, nosso Deus mandou para um mensageiro para nós, Que sinal, Que sinal! Como que o povo não ia ouvir um homem daquele? Que sinal que Deus deu para eles? Então Jonas pregou e o povo se converteu depois de ver o sinal. Então Deus sempre trabalha através de sinais e maravilhas. Por que você crê em William Branham? Essa foto já diz tudo, gente? A mesma luz que apareceu para Moisés lá na sarça ardente. E deu para ele aquele sinal maravilhoso para ele. A mesma luz que apareceu, o mesmo logo que apareceu para Saulo no caminho de Damasco.
E nessa era, pela terceira vez, essa mesma luz veio para fazer o terceiro êxodo, tirar nós das denominações. Para tirar nós das denominações, tem que revelar para o que é denominação. Denominação não é templo, não é um templo aí com uma placa, gente. Denominação é uma liderança humana, você entende isso? A Igreja Católica é denominação por causa do quê? Porque ela tem uma liderança humana e uma hierarquia, é isso que fala? Hierarquia, né? Um sobre o outro, né? Padre, né? Depois tem o bispo, o arcebispo e assim vai indo, né? Até chegar no Papa lá em cima. Então ela é uma denominação declarada, ela não fala que ela não é. E também tem as filhas dela também, que são a Batista, Metodista, Presbiteriana, né? Deus de Amor e por aí vai, né? Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, né? E os tabernáculos da vida também, né? Os tabernáculos também são denominações, mas eles não sabem, a diferença é esta. Eles não sabem que são. E também essas igrejas nas casas, também chamadas de igrejas nas casas, também é a mesma coisa. São denominações e não sabem disto. Não sabem disto. Então Deus envia um profeta, o que fala em Apocalipse 18:4, e ouviu uma voz que disse: sai dela, povo meu, sai das denominações, porque as pragas virão sobre ela um dia, e todos que estiverem ali sofrerão os danos dessas pragas. Então essa voz da meia-noite, a Bíblia fala de uma voz, né? Uma voz, né? Um grande brado, né? Um grande mensagem gritou à meia-noite: acordai, aí vem o noivo, e as 10 virgens despertaram. Essa voz, essa mensagem que Deus nos enviou através desse homem ungido por Deus, né? Esse homem que tem sido vindicado por Deus. Deixa as pessoas falar o que quiserem. Deus fez o que ele prometeu, que é enviar um profeta para guiar a sua igreja, né? Através da palavra, lógico. Agora, tem alguma coisa que o Moblano saiu da palavra? Nada, não é mesmo? Esse povo não crê nem no batismo em nome de Jesus, né? Muitos deles. Olha que cegueira. Onde tem um batismo na Bíblia em nome de título de Pai, Filho, Espírito Santo? Nenhum batismo. Ah não, o Moblano é o odiador de mulheres, né? A mulher não pode pregar. Mas quem ensinou isso foi Paulo. Não permite que a mulher pregue nem use autoridade sobre seu marido. 1 Timóteo, né? 2:9. 1 Coríntios 14, 34, 35. Ah, mas ele foi um homem apenas, não foi Deus. Ele falou, né? Gente, se vocês são espirituais, né? São espirituais, reconheçam que eu vos ensino, são mandamentos do Senhor. Não são meu pensamento, mas o Paulo falou isso, o apóstolo Paulo falou isso. São mandamentos do Senhor. E nessa era, quem que é o homem que mais se aproxima do evangelho de Paulo? Que prega o que Paulo pregou? Né? Lógico que é o William Branham. Esse povo aí não prega nem o cabelo comprido para as mulheres. Paulo chega a falar que isso é uma desonra para a mulher. Ela desonra a sua cabeça, seu marido. E as igrejas nem isso crê. Mas não importa, Deus enviou um profeta. E sempre antes do juízo, Deus envia um profeta. Com a mensagem. Nos dias de Noé foi a mesma coisa. Antes de Deus destruir o mundo com água, ele enviou a misericórdia. Sempre Deus envia a misericórdia antes do juízo. Antes do juízo. Para que ninguém possa depois dizer, mas Deus não teve misericórdia de nós. Teve sim. Enviou um profeta com a mensagem, vindicou seu profeta, com sinais nunca vistos antes na terra. Alguém já viu mais sinais do que Deus fez através de William Branham? Não existe, não é mesmo? Mas o povo fala, você adora o William Branham. Quem é que adora o William Branham? Quem adorava Moisés? Ou Paulo? Quem adorava Noé? Ah não, porque só quem crê nele vai ser salvo. Quem não creu em Noé, pereceram mesmo. Quem não creu nos profetas, pereceram. Por quê? Porque Jesus falou. Ele falou. Quem não crer em quem eu enviar, em mim não crê. E quem receber aquele que eu enviar, crê em mim. Mas aquele que não receber. Então Deus envia seus profetas. Lembrando, não é Deus, é apenas um vaso que Deus usa, um homem. A pessoa queria que Deus usasse o quê? Uma árvore, o sol para pregar? Não, Deus sempre escolheu, né, um homem para levar a sua palavra. Um homem vindicado por ele. Não um homem com teologia, com dogma, com credo, né? Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, né,
Não vim até vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, do grego, do hebraico, não sei mais o que. Eu não vim com isso para vocês. Eu vim em demonstração de poder, né? Aquele rapazinho caiu do terceiro andar, Paulo foi lá e orou, ele levantou. Paulo viu aquele rapaz lá doente, lá, não podia andar, falou, levanta e anda. E ele andou. Né? Então eu não vim até vós para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria do homem, em coisas assim, humanas, mas que a vossa fé né, fosse edificada no poder de Deus. A fé é edificada nessas coisas. Então a nossa fé tem que ser edificada nisso, no poder de Deus, gente. Jesus falou, errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. As duas coisas, tá vendo? Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Porque essas duas coisas estão unidas, estão juntas. Né? A Escritura e o poder de Deus. E a mulher, no versículo 4, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. É uma igreja rica porque cobra por tudo. Eu estava lendo sobre uma freira lá, uma freira carmelita, a ordem que ela ia. Ela falou que até a roupa dela lá, que ela teve que se vestir de noivo para se representar, estava casando com Cristo, o pai dela teve que pagar e pagou 5 vestidos. Não podia pagar um só, pagar 5 vestidos. O pai dela era rico e que essa igreja, ela procura escolher as pessoas mais ricas para poder fazer elas se tornarem freiras, fazendo a cabeça do pai dela, da mãe dela. E quando essas mocinhas ou esses homens entram no convento ali, eles têm que assinar um papel ali, passando toda a herança deles um dia para a igreja. Eles têm que assinar, ela não tem advogado no mundo, disse ela, que pode reverter isto. Não reverte. Depois que morre o pai e a mãe dessas pessoas, toda a riqueza dela vai para a igreja. Por isso que é a igreja mais rica do mundo. Está aqui com ouro e pérola. Por quê? Por causa desse comércio, né? E a igreja evangélica também não tá longe disso, não. E nessa igreja que se diz tabernáculo também não estão longe disso, não. Os pastores hoje do tabernáculo estão falando que o dízimo é deles. E comprando casas e carros e fazendas e até o templo que eles têm hoje, eles falam que é deles. Né? E se um dia eu morrer, vocês pagam aluguel para minha esposa, ou compre dela, porque eu comprei com o meu dinheiro, o dízimo é meu. Né? Eles acham que o dízimo é deles. Se o mamãe fala que o pastor é o administrador do dízimo, não o dono do dízimo. Então esse comércio está em todo lugar, gente, que não é a igreja de Cristo. Eles são denominações, nas casas, nos templos, né? São denominações, né? Denominações. Na casa, nos templos, nesses lugares todos. No versículo 5 nos diz, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Tá vendo? A mãe das prostitutas, né? De outras denominações que saíram dela. Vieram de onde? Babilônia. Aquela confusão que teve lá na Torre de Babel, tá vendo? Eles colocaram um nome lá, um nome. Eles querem ter um nome, um grande nome, de uma grande denominação. Eles sempre se reúnem assim, entendeu? Denominações. Olha o que é denominação. Esse espírito de fornicação. Né? Espírito de fornicação. É isso que é denominação. Mas os eleitos vão ver. Os eleitos vão ter a revelação. E vão sair de todo o sistema das casas ou dos templos que forem denominação. Né? Que forem denominação. Porque existe somente um lugar. Né? Um lugar que Deus encontra com o seu povo. Somente existe um lugar. Vamos agora ler esse versículo que fala que há somente um lugar que Deus encontra com você. É no lugar que Ele pôs o seu nome. Deus colocou o seu nome nesse único lugar que Ele encontra com você. Então vamos ler agora. Isso está em Deuteronômio. Né? Vamos ler o Levítico. Vamos achar agora aonde está isto. Né?
Onde está isso? Vamos achar esse livro, vamos ler. Só tem um lugar.